tópicos especiais em sistemas térmicos, que nesse semestre trata do método de volumes finitos em transferência de calor e mecânica de fluidos. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer vamos simplesmente apontar a primeira atividade do curso. Então, essa aqui vai ser a atividade 1, tá? E essa atividade é sobre difusão 1D. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que é o nosso primeiro problema dessa atividade? Eu vou chamar aqui de problema 1. Então, nesse problema, nós vamos resolver a seguinte equação. Eu vou passar aqui a equação d dx, aqui k dt dx. Então, é um problema de determinar a distribuição de temperatura em um sólido 1D com condutividade constante, tá? O X aqui pertence a 0 e L. Vocês podem usar L igual a 1. E as condições de contorno são de valor conhecido da temperatura. Então, aqui é T0, que você pode começar com 0, e TL, que vai ser TL, que você vai começar com 1. Então, esse aqui é o problema 1, tá? Quais são as tarefas que eu quero que você faça, tá bom? Então, a primeira parte desse problema aqui vai ser basicamente, como é que fala? Eu vou escrever aqui, não seria deduzir, seria formular o problema em volumes finitos, formular o problema em volumes finitos, sem assumir malha uniforme. Então, na formulação, você não deve assumir que a malha é uniforme, tá? Então, isso para quê? Para que desde as suas primeiras implementações, a sua malha possa variar de tamanho, tá joia? Então, esse aqui vai ser a primeira parte aqui. Então, isso aqui você vai fazer, você pode digitar no LaTeX, no Overleaf, se você quiser. Se você quiser, você pode fazer à mão, e depois digitalizar. Mas o ideal é que você fizesse assim bonitinho, para poder depois compor com o resto da parte do exercício, né? Então, na verdade, aqui você vai apresentar esse trabalho para mim, esse primeiro problema, assim como todas as outras atividades, na forma de um pequeno relatório, em que você se identifica, né, apresenta o problema na forma analítica e depois responde a cada um dos itens, tá bom? Aí, item B, determinar a solução analítica. Você vai precisar disso aqui para... No caso, a solução analítica desse problema é uma reta, né? Do jeito que ele está aqui, tá certo? E aí depois você vai resolver o problema. Não, implementar o método, perdão. Implementar o método de volumes finitos. E nesse caso aqui, você pode fazer assim, você vai usar uma malha inicialmente uniforme. Você fez a formulação geral, mas aí você usa essa formulação geral com uma malha uniforme, tá? Com N igual a 10 volumes. Lembrando que na hora que você for construir essa malha, tá? Ela divide o domínio em volumes
E eles coincidem com a face dos volumes, coincide com as fronteiras, tá? Então, isso aqui é uma face, é onde você conhece a condição de contorno, e aqui você tem os nós do meio do seu volume, tá? A condição de contorno, nesse caso, é conhecida aqui e aqui. Joia? Você pode fazer essa implementação só com 10 volumes para começar. E você vai comparar com a solução analítica. Vou explicar o que eu quero. Comparar com a solução analítica. Olha, aqui tem outros detalhes. Você vai fazer malha uniforme e você vai usar o TDMA para resolver o seu sistema, tá? A comparação com a solução analítica, eu quero que você faça da seguinte maneira: eu quero que você produza um gráfico que vai ter aqui o erro absoluto pela coordenada x de cada nó, tá certo? Em que o erro absoluto, ele é, na verdade, a sua solução numérica menos a solução analítica. Pode fazer isso na norma, tá? Então, isso vai dar um vetor. E, obviamente, você discute os resultados, tá certo? Então, eu já vou te dar a cola. Nesse caso aqui, a sua solução numérica tem que ser exatamente a solução analítica. Você vai usar essa formulação aqui, ó. Formular o problema em volumes finitos sem assumir malha uniforme, usando funções de forma, né? Eu vou chamar, eu acho que eu chamei de funções de forma. Lineares. Tudo bem? Como as suas funções de forma são lineares e a solução analítica deste problema aqui também é uma função linear de temperatura, se você fez tudo direito, você não deve encontrar erro, tá? Beleza? Esse foi o primeiro problema. Problema 2. Puxar ele de lado aqui, mesma altura. Tá? O problema 2 é muito semelhante ao problema 1, só que ele tem a diferençazinha que ele vai ter um termo de fonte, que eu quero que você trate agora na sua formulação. dT dx mais uma fonte constante de calor, tá? Igual a zero. Mais uma vez, você vai tratar esse problema aqui em um domínio linear. Pode usar L igual a 1, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte aqui. No item I, você vai usar T de zero igual a zero, vai impor a condição de contorno de temperatura em zero, e você vai fazer T' de L igual a zero, ou seja, essa ponta aqui está isolada. Tá? E nesse caso, o que que você tem que fazer? Tá? Você repete itens do problema 1. Beleza? Com essas duas condições de contorno aqui, na verdade, você vai ter que achar a solução analítica, ela também é fácil de achar. Com essa condição de contorno aqui, você tem que mudar a formulação. Na verdade, a formulação vai mudar porque agora você tem um termo de fonte, tá? E ela vai mudar também porque você mudou a condição de contorno, tá bom? Repare que você poderia fazer uma outra condição de contorno interessante aqui,
e que também dá certo nesse problema, que é você fazer T de L igual a T de zero, todas as duas iguais a zero, tá? Isso aqui vai dar, como ela vai estar simétrica, e ela é uma fonte, isso aqui vai dar uma parábola, a solução, tá? Então, você faz aqui o item 2 também. Beleza? Então, isso aqui só é uma pequena modificação do primeiro problema. Porque, idealmente, eu gostaria que você mostrasse a sua formulação de volumes finitos, indicando quem são AW, AE. O AP vai ser sempre a mesma coisa. Então, você tem que fazer um AW e um AE, e o AP tem que dar sempre isso aqui, tá? Então, na verdade, o que você vai mostrar é AW, AE, AP, aí você tem que mostrar quem é SP e, obviamente, quem é o SU. Então, no fundo, esses caras aqui mudam, esse aqui é o mesmo, tá? E, obviamente, você vai distinguir volumes no contorno, tá bom? Ou seja, essas equações ficam modificadas para os volumes no contorno. Então, você, em geral, vai ter a solução ali dos volumes no meio e depois dos volumes do contorno. E aí tem um último problema que eu quero que você trate aqui. Esse muda, vai também mudar, é uma pequena modificação agora desse segundo caso, tá? Que vai ser o problema de uma aleta. Esse aqui já vai ser o problema da aleta, tá? Que aleta que a gente vai tratar? Bom, tem duas aletas aqui. Como você já fez uma malha que pode variar o tamanho, isso vai ser uma oportunidade muito interessante de a gente trabalhar com um problema de aleta, tá? Mas para começar, para você não ter problemas, tá? O que que você vai fazer? Você vai resolver esse problema desse jeito aqui, assim. O problema da aleta, ele tem essa aleta aqui, ela vai ter uma seção de área constante para começar. A temperatura na base vai ser conhecida e a ponta vai ser isolada, que é um caso típico metodológico de engenharia, tá? Como que é a equação da aleta? A equação da aleta ela é assim, ela é d dx de k vezes a área transversal dt dx, aí vai aparecer aqui, menos h vezes p, esse p é o perímetro, tá? Que multiplica t menos t infinito igual a zero. Então, aqui essa formulação, ela já não é exatamente a que eu fiz na sala de aula, né? Então, o que a gente vai fazer? Mas você vai mudar ela facinho. O que vai acontecer é que vai ter um termo de fonte, que vai ser esse HP vezes T infinito, tá bom? Vai ser esse termo de fonte aqui. E ele também vai ter um outro termo que vai modificar o AP, tá certo? Tá aqui, ó. Ele, na verdade, vai aparecer um termo lá no SP, que você vai modificar ele, tá? E quais são as condições de contorno? Elas estão bem definidas, ela é T de zero igual a T da base, e T' de L
igual a zero. Então, olha só, essas condições de contorno nós já trabalhamos com elas, tá? Então, no caso I, então vai ser uma aleta de seção uniforme. Vai ser uma aleta de seção uniforme, tá? Nesse caso, a aleta de seção uniforme, o que acontece aqui de bem interessante, você pode usar isso em seu favor, é que K e A saem aqui de dentro dessa derivada, passa dividindo aqui do outro lado, tá bom? E daí você pode reescrever o problema assim. Vai ter D2. Eu vou falar um teta que já vou te explicar o que é esse teta aqui. Dx2 menos m teta, Ctrl Z, m ao quadrado teta igual a zero. A condição de contorno ela vai ser assim, teta de zero igual a teta da base e teta linha de L igual a zero, tá? Então você tem essa coisa aqui. O m ao quadrado é HP sobre KA, e esse teta, ele na verdade é T menos T da base. Tá bom? Então aqui você vai encontrar essa solução analítica para esse problema aqui. Solução analítica em termos de cosseno hiperbólico. Na verdade, eu acho que eu consigo me lembrar dessa solução analítica aqui. Deixa eu botar para você aqui. Não, eu não vou me arriscar, não. Porque eu acho que ela é mais ou menos assim, ó. Teta igual a teta da base, que multiplica cosseno hiperbólico de m L menos x. Eu acho que é isso aqui, tá? Dividido pelo cosseno hiperbólico de ml. Então, isso aqui seria a solução analítica desse problema, tá? Então, você pode mudar os parâmetros aí da forma como você achar, para você usar m igual próximo de 1. Seria interessante que você usasse um m próximo de 1, tá? O m, na verdade, tem a ver com o comprimento. Se você usar m próximo de 1, também é interessante que ml você também faça ele igual a 1, ou assim, 1 ou 2, tá? Você pode, vocês não precisam fazer toda, vocês podem variar, mas não adianta você botar um m igual a 1 e um ml igual a 10. Isso não vai ser muito interessante, porque a maior parte da sua letra vai estar em temperatura constante. Então, você põe ele assim, sei lá, 1 ou 2. Faz assim, 3, pronto. Porque assim ela vai ter uma região que cai bem a temperatura, mas aí a aproximação de ponta isolada fica mais bem acomodada se você fizer ml igual a 3, tá? Então, essa aqui é a solução analítica. Aqui você vai conseguir testar a sua formulação, porque tem esse termo teta. Você pode fazer a formulação para a equação em teta, tá? Agora, eu queria só mostrar uma outra possibilidade de aleta, porque você vai ter aqui uma malha não uniforme. Ou melhor, não é que você vai ter uma malha não uniforme. A P, a E, a W e esses caras todos eles vão ser diferentes, tá? Quer ver? Olha que legal aqui nesse caso, que vai ser uma aleta triangular, tá? Então, eu vou só te mostrar que caso é esse aqui. Esse aqui, neste caso aqui, a nossa aleta ela vai ser uma coisa assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui bacaninha. Isso aqui vai ser a base da letra. Legal, tá? Eu vou tentar agora puxar aqui. E... Legal. Vou montar aqui, ó.
Tá lá. E vou colocar esse carinha aqui. Tá? E aí, se você vier aqui pegar uma outra... Eu vou pegar uma superfície qualquer aqui. E terminei aqui, né? Olha só, eu vou definir algumas coisas aqui para você. Isso aqui, ó, a gente pode chamar de espessura dessa letra, T. Esse tamanho aqui, a gente pode chamar, sei lá, de Q. Nessa direção aqui, ó, pode pegar um L, beleza? Então, a equação da letra é a mesma, só que ela vai ter uma pequena diferença aqui, tá? Ela vai ter uma pequena diferença, porque se a gente pensar bem, o que você precisa fazer aqui é, a nossa equação ela é assim, d dx de k, e esse cara, ele depende de x, tá? Então, dt dx, e aqui vai ser assim, menos HP de x, que multiplica t, Ctrl Z, menos t infinito igual a zero, tá? Olha, só um detalhe aqui, esse p de x, quem é o p, né? O p, ele vai ser assim, se a gente quiser calcular essa coisinha aqui, que eu vou chamar de... O p seria o perímetro, né? Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Se você pegar esse tamanho aqui, ó, vou chamar esse tamanho de U. O U varia com o X, né? Então, esse U de X, ele quanto que é, né? Ele vai de T, a derivada desse, que vai ser uma reta, né? Porque ele começa em T e termina em zero. Então, é uma derivada que tem T sobre L, né? Que ele varia T no comprimento L. Aí você vai fazer o seguinte, lá em zero, ela é decrescente, então lá no zero, aqui eu vou colocar... como é que faz aqui, gente? Isso aqui vai ser... Será que eu tenho que botar L menos X? Deixa eu ver se isso aqui está certo. Eu acho que está, né? Porque quando x é igual a L, isso dá zero. Quando x é igual a zero, isso dá t. Então tá certo. Isso aqui é uma boa função, u de x. A gente pode até dar uma limpadinha nela. Ela seria assim, t menos t sobre L, x, tá? Ótimo. Tá? Então, já apareceu essa coisa aqui. Agora, o p de x, ele é interessante, porque o p de x, ele seria quem? Ele seria duas vezes o L, perdão, duas vezes o U mais o Q, tá? Duas vezes U mais Q. E a área de X quem é? A área de X ela é simplesmente Q vezes o U de X, né? É isso que ela é. Então, olha só, cara, que coisa interessante a gente pode. Vou usar essas coisas aqui nessa nossa função aqui, tá? Na hora que você substituir a área, sai um Q. E sai esse K também. Então, vai sair assim, ó, Q vezes K, porque ela é constante, que multiplica d dx, de quem? Aqui vai ficar o U de x, que multiplica dt dx, menos h, aí eu vou escrever o p, é duas vezes U mais Q, isso aqui foi o P, tá?
E esse cara aqui multiplica T menos T infinito igual a zero. Quando você dividir tudo pelo Q vezes K, aqui embaixo vai aparecer, vou botar o K aqui e vou botar o Q aqui, ó. Q vezes K, tá? Repara nesse grupo aqui, que ele é muito curioso. Esse grupo aqui, ele aparece o seguinte, tá? Ele vai aparecer assim, U sobre Q mais 1, tá? Na verdade, o U, o maior valor que ele tem é T. Então, a gente vai fazer uma hipótese aqui para o perímetro, que ela é bastante aceitável, tá? Que isso aqui vai ser, esse cara aqui, perdão, Ctrl Z, esse cidadãozinho aqui, esse aqui, esse U sobre Q, ele ainda é menor do que T sobre Q, ele é menor ou igual, né, do que T sobre Q, ele é igual a T sobre Q quando o X é zero, né, que a gente vai fazer a hipótese de que ele é muito menor do que 1, de maneira que essa parte aqui eu vou desprezar. Então, vai sobrar o que nessa equação aqui? Ela vai ficar assim, ó. Eu estou dando uma trabalhada nela porque nesse formato aqui, se você usar o Wolfram, por exemplo, ele vai te dar uma solução para esse problema aqui. 2H, aí esse Q, isso aqui ficou quem, né? Aqui vai ficar um K, e esse cara aqui ele se resumiu a 1, tá? Que multiplica T menos T infinito igual a zero, tá bom? Aqui as condições de contorno, elas são interessantes. Eu vou pedir para você fazer uma condição de contorno que ela não é a melhor, mas ela vai ser a mais fácil de trabalhar, por enquanto, que é assim, t de zero igual a tb, que é o t da base, e aí você vai fazer a ponta dela como sendo isolada, tá? Eu vou te falar que essa condição de contorno aqui, não está muito boa. Eu vou te explicar primeiro qual que é a inspiração para essa condição de contorno, tá? A inspiração para essa condição de contorno é que a ponta tem área nula. Então, através da área nula, não passa calor. A gente pode pensar assim, de maneira que é como se ela tivesse exatamente na mesma temperatura que o ambiente, tá? Então, isso aqui vai gerar uma solução para o seu problema, tá certo? E aí, repare que o seu U varia no espaço, então é por isso que eu falei para você programar não só aqui é pensando que a malha pode variar, mas e aí você pode tentar refinar a sua malha em regiões em que houver maiores gradientes, tá? Mas aqui a formulação tem que ser geral para você poder, como é que fala, andar com esse U que está desse jeito aí, ó, né? Eu acho que fica até mais interessante a gente dizer assim, U igual a 1 menos x sobre L, ó. Eu já fico com vontade de adimensionalizar esse problema, tá? Então, ele fica assim, né? Vamos adimensionalizar rapidamente aqui, só para, porque eu acho que fica super legal se adimensionalizar. Ou, vou pré-adimensionalizar, vou tirar só a parte geométrica. Se você tirar o T aqui, isso aqui vai ficar assim, ó. Aí eu vou chamar isso aqui de o estrela de x, que multiplica dt dx, essa função estrela não tem dimensão, menos 2hkt. Vou te explicar por que que isso aqui é legal, porque, na verdade, esse 2hkt vai aparecer no livro de transferência de calor na aleta triangular, tá? Então, tá lá, zero. Então, e em que esse o estrela quem é? É simplesmente o 1 menos x sobre L. Para você acabar de adimensionalizar esse problema, bastaria você definir seu x estrela como sendo x sobre L, e aí você poderia calcular, fazer isso aqui na forma de θ, tá certo? E adimensionalizar usando a temperatura da base. Mas é bobagem, não precisa fazer isso não. Tá? Então tá aí. Aqui neste caso, eu gostaria que você
resolvesse o problema na forma aqui mais condições de contorno. Então, aqui você vai formular resolver problema usando volumes finitos. Uma coisa que você deve fazer, a partir do problema 2, no problema 2 você repete os itens, tá, do problema 1, mas você varia o número de volumes. Porque como essa solução aqui já não vai ser uma solução uniforme, tá? Você, nesse caso aqui, por causa desse Q, essa aqui já é uma solução quadrática, a solução de volumes finitos já não vai cravar, já não vai cravar. Então, à medida que você variar o número de volumes, você vai perceber que as curvas de erro vão diminuir, tá? Esse problema número 3, esse aqui, o primeiro, o I, claramente não é uniforme, são funções exponenciais. Então, aqui também você vai encontrar erros, tá certo? E eu quero que você discuta os seus resultados, me dizendo onde que os erros são maiores e por que que você acha que onde eles são maiores, tá certo? Né? E no item 3, a letra triangular, mais uma vez, você vai ver que os seus erros não vão ser diferentes de zero, né? E aí você vai notar que eles reduzem com o aumento do N, e você vai me dizer como eles reduzem, onde eles são maiores, por que que eles são maiores. A conclusão vai ser igual ao do outro item. O desafio maior nesse aqui é porque você simplesmente vai calcular o A de um jeito diferente. Olha, vou te falar uma coisa. Às vezes, quando a gente olha sair desse problema aqui, ó, fala, nossa, esse aqui, o problema I parece muito mais fácil do que o problema 2, né? Na verdade, não é. Você vai ver que no problema 2 você vai mudar pouquíssima coisa. No problema 2 o que muda, que seria o seu M, e você continua fazendo a mesma coisa, tá? Isso aqui agora é o seu novo M. Você continua tratando o M igual a 1 e fazendo um ML tipo 3, assim, tá? Que para você conseguir, digamos, perceber variações aí expressivas de temperatura. Mas o mais interessante aqui, que vai nos chamar bastante atenção, é que é muito fácil progredir numericamente, desde o problema da aleta regular, de malha uniforme, né, até essa aleta em que a seção da área varia, a seção da área transversal. É facílimo. O primeiro problema, você vai mudar 2 linhas no seu código, provavelmente, tá? Principalmente porque eu não mudei a condição de contorno. Então, como você vai importar até a condição de contorno, não vai ter que mexer na condição de contorno, vai mexer só nos AE, AW, ISP, então a coisa vai ficar muito simples. E agora, quando você compara a dificuldade de se obter a solução analítica, aí você vê que o quanto essa dificuldade geométrica ela é complexa, porque a solução analítica aqui do primeiro problema são cossenos hiperbólicos, é uma equação diferencial fácil de resolver. Agora, a solução analítica do problema com malha triangular, e olha só, eu simplifiquei ainda, né? Em que só esse A aqui varia com X, esse problema aqui, a solução dele é bem difícil, porque, analiticamente, eu quero dizer, porque ela vai dar uma equação de Bessel modificada, a solução sai em termos das funções de Bessel modificadas, e se você quiser deduzir essa solução desde o começo, dá um trabalhão, tá? Você tem que partir para soluções para a equação de Bessel, é super complicado. Tudo bem? Pessoal, o que eu quero falar na aula de hoje só é isso.
e te atender se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. A palavra está com você. Não sei, acho que agora é só fazer mesmo. Vou ter que ficar vendo a aula Ah, depois para repetir a formulação e tudo mais, mas... isso, porque a ideia aqui é essa, Leonardo, é você poder praticar a formulação, porque no fundo não existe, não tem como você fazer um programa que seja geral em todos os sentidos. O ideal é que você sempre seja capaz de fazer a formulação e programar a sua formulação, porque cada novo problema você tem que modificar a formulação de volumes finitos. Às vezes, como você programa, você tem lá a subrrotina que calcula a E e a W. Aí você vai modificar aquela subrrotina, né? Mas e aí o resto da estrutura está ok. O problema é um D, ele monta a E e a W, monta o sistema, resolve o sistema e printa a solução. Pronto, acabou. Né? Agora, a forma de AE e a W, I, SP, I, SU, bom, essa aí não tem jeito. Essa nós temos que todas as vezes formular de novo, tá? E esse é o exercício aí que eu quero que vocês façam. Beleza? Aham. Beleza, Vinícius? Beleza, professor. Então eu vou parar a gravação. Eu vou primeiro aparecer, devo estar aparecendo, e agora eu vou parar a gravação.